Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do oitavo ano. Esta é a aula de número 23, beleza? Então vamos ver o que nós temos para hoje. Precisamos lembrar que na nossa última aula a gente estava começando a falar sobre as expressões algébricas. Nós estamos agora iniciando uma parte da matemática que está relacionada à álgebra, tá? O que quer dizer isso, professor? Agora nós vamos sair das expressões numéricas para as expressões algébricas. Ou seja, nós não vamos trabalhar agora apenas com números, nós vamos trabalhar com números e letras. Vamos lembrar aqui que na nossa última aula nós paramos nessa questão, beleza? Na questão 1, tá? E nós temos aqui várias situações que representam as expressões algébricas, ou seja, expressões que envolvem números e letras. Olha o que nós temos aqui na questão 2, por exemplo. Usando duas letras x e y, escreva uma expressão que represente. Na letra A diz assim: o dobro de um número adicionado ao dobro de outro número. Então, um número vai ser x e o outro número, obviamente, vai ser y. Beleza? Então, o dobro de um número nós representamos por 2x. Adicionado quer dizer mais. O dobro de outro número, então é 2 vezes y. Beleza? Muito bem. E na letra B, nós temos o produto da soma pela diferença de dois números reais quaisquer. Produto da soma pela diferença. Como seria isso? Se são dois números, nós teríamos uma soma multiplicado por uma subtração. Então, nós temos aqui o produto, que é a multiplicação, e a soma e a diferença de dois números. Que números? X e y. Então, essa é a representação do produto da soma pela diferença de dois números. No nosso exemplo, como a questão diz, x e y. Letra B, agora eu quero o produto, a letra C agora, é a adição dos quadrados. Adição quer dizer soma, quadrados de dois números. O quadrado de x é x elevado a 2, e o quadrado de y é y elevado a 2. Beleza? Passamos agora para a letra D, a diferença dos quadrados. Então, a diferença dos quadrados é menos. Se anteriormente nós tínhamos a soma dos quadrados, agora nós temos a diferença dos quadrados. Beleza? É assim que funciona. Letra E diz assim: o quadrado da soma de dois números. Agora, o quadrado da soma. Então, eu pego os dois números e somo. Eu tenho agora aqui a soma de dois números. Mas o quadrado dessa soma eu tenho que colocar no parêntese. Então, aqui eu tenho o quadrado da soma de dois números. Beleza? Muito bem. E a letra F diz adição da raiz quadrada de um número. Adição é mais, pessoal. Não esqueçam. A adição da raiz quadrada. Então, eu vou calcular uma soma da raiz quadrada de um número. Vou chamá-lo de x. Com a quinta parte de outro número. A quinta parte, pessoal, é o número dividido por 5. No nosso caso, y sobre 5. Então, nós temos aqui a adição ou soma do quadrado de um número com a quinta parte de outro número. Beleza? É assim que funciona. As expressões algébricas são expressões, tá, envolvendo números e letras para representar números desconhecidos. Beleza? Então, pessoal, podemos dar continuidade.
Passamos agora, vamos falar sobre expressões algébricas. Como eu falei no início da nossa aula, as expressões algébricas são expressões que envolvem números e letras ou expressões que envolvem apenas letras. Professor, e se tivesse só números? Não deixa de ser uma expressão, mas será apenas uma expressão numérica. Beleza? Muito bem. Então, aqui diz o seguinte: nós sabemos que é possível usar letras para representar números. Então, veja a situação. Qual é a expressão que representa o perímetro dessa piscina? Nós precisamos saber ou lembrar o que é o perímetro. O que é o perímetro de uma figura? É a soma de todos os lados. Se a nossa piscina é um retângulo, ela vai ter quantos lados? Ela terá 4 lados. Como é um retângulo, nós temos 2 lados iguais, menores, e 2 lados iguais, maiores. Então, um eu vou chamar de x e o outro eu vou chamar de y. Então, o lado menor eu posso chamar de x e o lado maior eu posso chamar de y. E vice-versa. Aqui no nosso livro, ele está dizendo que o comprimento nós vamos chamar de x. Então, vamos seguir à risca o nosso livro. O comprimento é esse, x. Nosso comprimento parte daqui até aqui. Tá? Aqui em cima também vai ser x. E a largura é y. Então, aqui vai ser y. A largura vai ser y. Aqui até aqui. E aqui também vai ser y. Tá? Então, o perímetro da piscina é igual a 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Então, o perímetro da piscina... O perímetro da piscina vai ser 2 vezes o comprimento, x mais x, e 2 vezes a largura, y mais y. Então, o perímetro vai ser 2x mais 2y. Beleza, pessoal? É assim que funciona a nossa ideia de expressões algébricas. Ok? Dando continuidade, nós vimos aí uma situação. Nós temos mais situações. Olha aqui, nós temos aqui um terreno com casa, com carros, com área de lazer, tá bom? E a pergunta é a seguinte: qual é a expressão que representa a área total do terreno? Olha as informações. Quais são as informações? A área total do terreno é a soma da parte 1 com a parte 2. Como a parte 1 é um retângulo, tá? A parte 1 é um retângulo, a parte maior, nós vamos chamar aqui de A e aqui de B. E como a parte 2 é um quadrado, nós vamos chamar aqui de C e aqui de C. Então, o que eu posso fazer é o seguinte: se a parte 1 é um retângulo, eu posso pensar da seguinte forma: a parte 1 vai ser, se eu quero calcular a área, então qual é a área de um retângulo? Vamos escrever bem aqui para não esquecermos. Área do retângulo. Gente, a área do retângulo é base vezes altura. Tá? No nosso caso aqui, vai ser A vezes B. Ou simplesmente AB. E a área do quadrado? Vamos lembrar também, a área do quadrado é muito parecida com a área do retângulo. A diferença é que o quadrado tem 2 lados iguais. Eu posso dizer também que é base vezes altura? Podemos. Mas nós podemos também dizer que é lado
vezes lado, tá? Ou simplesmente lado ao quadrado. Como o nosso lado vale C, então o perímetro, então a parte 1, a parte 2, como é um quadrado, vai ser C vezes C, ou C ao quadrado. Então a área total vai ser parte 1 mais parte 2. A área total do terreno vai ser AB, que é a parte 1, mais C ao quadrado, que é a parte 2. Fechou? Muito bem! Agora, podemos dar continuidade. Vimos agora com duas figuras. Anteriormente nós só vimos um retângulo, agora nós vimos a área também. Na primeira questão nós falamos sobre perímetro. Na segunda nós já estamos falando em área. Isso quer dizer que nós já estamos associando o nosso conteúdo às figuras geométricas do quadrado e do retângulo. Podemos associar a outras figuras e calcular as suas respectivas áreas ou perímetro? Sim, podemos sim. Mas, se for o caso, utilizaremos. Se não, continuaremos com o nosso trabalho no nosso livro. Beleza? Então, olha o que acontece aqui nessa situação. Aqui é uma terceira situação, tá? Uma terceira situação envolvendo expressões algébricas. A nossa questão diz assim. Acompanhem comigo. Olha a leitura. Para fazer um frete ou carreto, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$40. Então, se a pessoa contratar o Geraldo, ele já cobra R$40 fixos. Mas ele cobra R$1,50 por quilômetro rodado. Tá? Da minha casa para a escola são 6 quilômetros. Então, eu pagaria 15 vezes 6. Eu pagaria R$6 mais os 40. Então, eu pagaria R$46. Por conta disso, a pergunta é: qual a expressão que representa o valor que ele cobra por um frete num percurso de ida e volta em X quilômetros? Tá? Então, amiguinhos, o preço que ele vai pagar, vamos chamar de P, vai ser os R$40 fixos, tá? Uma taxa, vamos dizer assim, mais R$1,50 por quilômetro. Como eu não sei quantos quilômetros, vamos colocar X. Então, nós temos aqui a expressão correspondente ao valor que Geraldo cobrará por cada frete. Então, quanto maior a distância, maior vai ser a sua receita. Mas nós sabemos que essa situação ela é diretamente proporcional à quilometragem, tá? Se for mais quilômetros, vai receber mais. Se for menos quilômetros, vai receber menos. Então, aqui está dizendo que no nosso estudo, tá? Nas 3 situações apresentadas, nós escrevemos expressões matemáticas envolvendo números e letras. Essas expressões matemáticas são chamadas de expressões algébricas ou expressões literais. Beleza? Então, para fechar a nossa ideia, nós temos aqui o seguinte: uma expressão algébrica que apresenta números e letras ou somente letras é denominada expressão algébrica ou expressão literal. Tá? Normalmente, essas letras nós vamos chamar de variáveis. Tá? Chamamos de incógnita também, quando a gente está estudando as equações na variável x. Tá? Então, as letras elas podem ser parte literal, tá? Pode ser variável, pode ser
incógnita, beleza? Muito bem. Essa foi a terceira informação, ok? Então vamos para a próxima. Temos aqui uma atividadezinha. Agora sim vamos colocar em prática o que nós acabamos de falar. Nós vamos trabalhar utilizando números e letras, ou simplesmente, ou apenas letras, se caso necessitar. Na nossa primeira questão, nós temos o seguinte: em uma certa loja, um livro custa X reais. Então, X reais vai para um livro. E um caderno custa Y reais. Um caderno. Beleza? Muito bem. A pergunta é a seguinte: qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago? Valor total pago. Eu quero a expressão, o valor total pago por Caio, se ele comprar 5 livros e 8 cadernos. Então, se um livro é X reais, ele vai pagar, tá, um valor de 5 vezes, tá, o total de cadernos, porque um caderno vale Y e um livro vale X. Então, se ele vai comprar 5 livros, então é 5 vezes X. E se ele vai comprar 8 cadernos, é 8 vezes Y. Então, nós temos aqui a expressão representando ao valor total pago por Caio. Beleza? Muito bem. Na nossa questão 2 tem algumas informações. Vamos trabalhar cada uma delas. Aqui diz o seguinte: em uma empresa trabalham H homens e M mulheres. Qual é a expressão algébrica? Letra A. Qual é a expressão algébrica que vai representar? Primeiro, o total de pessoas que trabalham na empresa. Homens mais mulheres. Segundo, a diferença entre o número de homens e o número de mulheres. Homens menos mulheres. Simples assim, beleza? Muito bem, vamos para a próxima. A razão entre o número de homens e o número de mulheres. Homens dividido por mulheres. Beleza? Muito bem. E na letra B a pergunta é a seguinte: escreva alguma das expressões algébricas que você escreveu é fracionária? Sim, senhor. Qual delas? A última, papai. H sobre M. Ok, amiguinhos? Beleza? Simples assim. Não é fácil? Não tem segredo para álgebra. E nós estamos desmistificando essa ideia. Ok? Então, aqui na nossa questão, vamos fazer a questão 5, 6 e 7 para finalizar a nossa aula. Beleza? O tempo voa e a gente segue junto. Escreva a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir. Então, a figura, ela é formada, ó, eu quero a área, tá bom? Ela é formada por um quadrado e um retângulo. E nós sabemos que a área de um quadrado, é o lado vezes o lado. E o retângulo, a área do retângulo é a base vezes a altura. Então, a área total dessa figura é a expressão x vezes x, x ao quadrado, a vezes y, a y. Beleza?
Essa é a resposta da nossa questão 5. Vamos agora para a questão 6. Caio tinha X reais e foi a uma loja de esportes. Comprou 2 tênis. Cada um custava Y reais. Qual é a expressão algébrica que representa a quantia que sobrou para Caio depois de comprar o tênis? Bom, pessoal, se ele tinha X reais e gastou comprando 2 pares de tênis, e um par de tênis custa Y reais, então ele gastou, o que sobrou para ele foi o que ele tinha X menos o que ele gastou 2Y. E para finalizar a nossa questão 7, qual é a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de um número, com o triplo desse mesmo número, tá aí, o quadrado de um número com o triplo desse mesmo número. Beleza, pessoal? Então, como eu já disse, o tempo voa e a gente segue junto. Finalizamos a nossa aula agora, tá? Finalizamos a nossa aula agora e deixamos os nossos agradecimentos. Muito obrigado pela participação e nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Olha, se não tiver, eu sei que tá, mas se por acaso não tiver, vai ficar, porque saibam que Deus é com cada um de vocês, tá bom? Nossa viagem vai começar, tá? A professora Vera chegando aqui para a viagem semanal para a língua portuguesa. Você já pode pegar o seu passaporte, que é o nosso livro didático, tá? Que nós vamos hoje viajar na unidade 7, no capítulo 2, pelo editorial. Já ouviu falar em editorial? Eu sei que já, né? Vai dizer que não? Bom, vamos reforçar. O que é o editorial? Então, sobre o editorial, o que nós temos aqui para começar? O editorial é um gênero textual jornalístico opinativo, frequentemente publicado em jornais e revistas, tá? Assim como os artigos de opinião, o editorial é marcado pela sequência argumentativa e por sua natureza subjetiva, tá? Ele é marcado pela sequência argumentativa e por sua natureza subjetiva. O editorial expressa a opinião do veículo de comunicação. Que veículo? Como assim? Que veículo é esse? O jornal, a revista, o rádio, a TV, não é? Sobre determinado assunto, né? Ele vai expressar a opinião deste veículo sobre determinado assunto em discussão nas mídias e sociedade da época de sua produção. Então, ele vai expressar a opinião, tá? Essa opinião, tá? Acerca de um assunto, um assunto que vai estar sendo discutido, né? Apresentado nas mídias, na sociedade, tá? No momento em que ele está acontecendo, ok? O editorial apresenta o ponto de vista do veículo que o publica. Como assim, que veículo? Gente, a revista. Quando se fala no editorial, vai se pensar na revista, em que revista que ele está. Então, vai ser lido na TV, por exemplo. A gente tem aí exemplos de pessoas que fazem isso na TV. Que num programa de esporte, tem aquele que faz aquela fala, né? Que às vezes muita gente se incomoda, às vezes vem como uma crítica, né? Porque tem um ponto de vista, tá? E esse ponto de vista, no caso do veículo que publica, que mostra, tá? A respeito de um tema, vai ser a mesma coisa, esse tema que vai estar sendo discutido
pela sociedade. Um tema pertinente, um tema que as pessoas acham que vale a pena ser discutido, tá? Então, vai ser colocado, vai ser apresentado um ponto de vista, inclusive do veículo que transmite, que publica esse editorial, tá? Em geral, as notícias, reportagens e entrevistas sobre determinados acontecimentos vão servir de gancho, que também é conhecido como motivo, para a produção do editorial de um veículo, que é jornal, revista e etc. Então, olha só, tem-se um editorial, vai ser publicado, vai ser falado, mas você pode enriquecer, você pode ter como pontapé inicial, se for o caso, uma entrevista, por exemplo, tá, gente? Uma reportagem sobre este assunto. Então, a reportagem ou a entrevista, por exemplo, que verse sobre esse acontecimento que o editorial está abordando, vão servir de gancho. A partir dele, desse gancho ou motivo, vai se ter, né, a produção do editorial, ok? Ele não é assinado, pois reflete a posição ideológica do veículo, né, dos donos da revista, do dono da TV, se for o caso, da emissora de rádio, entendeu? Então, ele não é assinado. O ideal é que não seja, porque ele vai refletir essa posição ideológica, tá bom? O que é bom saber a respeito do editorial? No editorial, destacamos o argumento de dados de pesquisa, que vai revelar números e porcentagens, e o argumento de autoridade, em que se cita a voz de uma autoridade no tema, em razão de seus estudos ou de suas atividades profissionais. Como assim? Olha, esse destaque que vai acontecer, ele não vai, quando acontece isso, esse destaque do argumento, vai ser com base em pesquisa, tá? Essa pesquisa que vai, por exemplo, falar de um percentual, só um exemplo, vai falar de uma temática que seja, entre aspas, como é que a gente chama? Polêmica, não é? E aí vai se falar e costuma-se acrescentar esses números, né? Quantas pessoas foram perguntadas sobre esse assunto? Qual foi o percentual de pessoa que acha que é positivo, que não é positivo? Para que isso sirva como um argumento, tá? O argumento para quem está ali produzindo, seja oral, verbal, seja por escrito, esse editorial. E a pessoa que faz mão, que lança mão disso, é o que se diz, que tem a voz de uma autoridade no tema, porque ele vai estar embasado por pesquisas, com base em números, em percentuais, a respeito da temática abordada, ok? Tudo isso relacionado aos estudos que a pessoa tem com a atividade profissional que exerce. Mas sobre o editorial. Geralmente o editorial ocupa um espaço fixo no veículo onde é publicado, junto a outros textos argumentativos, mas ele tem aquele espaço físico. Gente, olha, olhe para o jornal ou uma revista, não é qualquer revista, uma revista tipo Veja, Exame, você sempre vai encontrar editorial. Você começa a olhar no início, logo tem lá, editorial. É um espaço fixo, tá? E bem ali também você pode até encontrar outros textos argumentativos junto ao editorial, tá? O tema do editorial costuma ser introduzido por meio da exposição de um fato recente que será comentado, analisado, discutido. Então, ele já começa a produzir um editorial introduzindo um fato recente que aconteceu. E a partir desse fato, ele vai comentar, vai analisar e vai discutir. Em outras palavras, vai produzir o editorial. Aproveita-se o interesse do leitor a respeito desse fato para divulgar a opinião do veículo. Olhe, se ele perceber, com base nos números, tá, nos percentuais,
que esse fato que ele vai falar sobre ele nesse editorial tem de interesse para quem vai ler, aí ele vai fazer, ainda vai usar com maior, né, diria assim, com todo uma tranquilidade, uma segurança, que ele vai fazer, vai escrever um editorial que vai estar em consonância com o interesse público. Portanto, vai ser lido, vai ser analisado da mesma forma, ok? E as pessoas que vão ler vão saber, vão perceber que nesse editorial tem com certeza o pensamento, a opinião do veículo que o está possibilitando a você de ter acesso a ele, tá? Mais ou menos isso. A revista lança mão de um editorial, faz um editorial, tá? Vai atrás de saber uma temática, aconteceu isso, é de interesse do público? Confirmou que então ele vai aproveitar-se disso para divulgar a sua própria opinião. É como se ele fosse disfarçar, camuflar, né? Mas não é bem isso, porque ele quer dizer a opinião dele através do povo, tá? Do editorial que teve como base o pensamento de cada um ou da maioria. Bom, alguns recursos estilísticos, linguísticos, discursivos, isso, ajudam o produtor de um texto argumentativo a desenvolver o tema. Então, vamos aqui ver situações dentro desses recursos linguísticos discursivos. As conjunções e expressões modalizadoras. Como assim? Por exemplo, as conjunções e expressões modalizadoras, por exemplo, ajudam a evidenciar o ponto de vista. Certeza? Dúvida? Tá? Dependendo do que ele use de conjunção e de expressão modalizadora, você vai saber, você vai perceber, né, o ponto de vista dele. Porque o emprego das conjunções e das expressões modalizadoras, elas vão ajudar a evidenciar o ponto de vista do veículo que vai levar até você este editorial, tá? E isso, claro, vai ser assumido pelo produtor do texto. Não tem como não ser. Então, você vai perceber isso através do emprego das conjunções e expressões modalizadoras. Nós temos aqui, eu coloquei para vocês um exemplo de editorial, tá? A temática água, violência e indecência. Só para você ver temática e como acontece o que seria o editorial. A professora Vera não tem como ler, né, para você nem um pouquinho, letra muito pequena, mas assim, peço que você pesquise não só no seu livro, tá, mas em outros canais, em outros veículos, você mesmo na internet, porque tem pesquisas seguras que você pode fazer. Você pode procurar uma revista, né, uma revista Veja, Exame, ou você pode estar atento, né? Eu não sei, nunca mais eu vi, mas antes tinha uma pessoa sempre que fazia um editorial, às vezes depois de programa de esporte, às vezes depois ou no meio do programa Fantástico. Então tinha aquela pessoa que abordava uma temática e fazia uma produção na hora lá de editorial. Então pesquise modelos de editorial, porque você vai juntar o que nós falamos hoje com você, do que tem no seu material, no seu livro, e você vai poder entender melhor. Ah, professora, eu tenho que escrever um? Não, você não tem que escrever, mas se você quiser praticar, com certeza vai ser bastante positivo. Tá bom, meus amores? Então, nós tratamos hoje do editorial. E aí eu tenho certeza que você vai pegar o seu livro, você vai ler novamente. Ah, eu já vi com o meu professor. Vai ler novamente, vai internalizar e perceber. Ficou alguma dúvida? Faça uma leitura novamente. Fale com o seu professor, tire essa dúvida, tá? Não vá dormir com dúvida, que não é bom. Tá bom, meus amores? Agora, para você fixar mais ainda os conhecimentos, nós temos nas páginas 230 e 231 atividades relacionadas
ao editorial. Então eu peço que você resolva como uma forma de você perceber, dar-se conta do que você entendeu, do que ficou ainda precisando de mais um reforço e que você vai pedir para o seu professor, ok? E ainda para você internalizar, tá? Internalizar os conhecimentos adquiridos nesta unidade, neste capítulo. Nós temos os boxes, anote aí, nas páginas 230 e 231. Você vai fazer uma nova leitura. Nesses boxes tem um resumo aí sobre a editorial. E aí você vai ter mais uma oportunidade de internalizar e de se dar conta se ficou bom ou se falta algo mais. E esse algo mais você tem o seu professor, ok? Estou ficando por aqui, mas com certeza semana que vem eu volto para essa nossa viagem de toda semana pela língua portuguesa. Tá bom, meus amores? Só lembrando que a pandemia não acabou, portanto, você continue fazendo a sua parte. Saiu, chegou em casa, lave bem suas mãos com água e sabão. Vai sair, use máscara, mantenha um distanciamento. O pior já passou, mas a pandemia não acabou, portanto, se nós nos unirmos juntos com Deus, vamos vencer, com certeza. Até semana que vem, fiquem com Deus, tchau!